Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou me apresentar, me chamo Catiúcia Batista e sou a criadora aqui do nosso canal O Caminho de Volta para o Amor Próprio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal e se você achar esse conteúdo relevante, importante, que ele fez a diferença na sua vida, para alguma coisa, eu vou pedir para você curtir e para você também deixar o seu comentário, compartilhar conosco. Essa energia de troca é muito importante a gente fazer, certo? E para a própria plataforma do YouTube entender que o conteúdo é importante e assim a gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, pode ficar e assistir o vídeo, mas eu vou deixar um cardzinho que tem os nossos vídeos anteriores, até para dar uma compreensão maior, né? Porque tem vários temas que são conectados, então é importante dar uma maratonada aí para que tenha a compreensão mais ampla, mais correta sobre o assunto que nós temos falado. Nós falamos aqui anteriormente em transtornos de personalidade, o que é personalidade, como resgatar o amor próprio, como saber lidar com o estresse diário e também o que é o RAP. Se vocês olharem um pouquinho atrás, eu vou pincelar rapidamente. RAP significa relacionamento abusivo patológico, sendo que esse relacionamento não precisa ser, gente, necessariamente um relacionamento amoroso. Pode ser qualquer outro tipo de relação interpessoal, pode ser familiar, pode ser de trabalho, pode ser de amizade ou amorosa também, tá? Mas o relacionamento abusivo patológico é quando uma pessoa com transtorno de personalidade se relaciona e traz todo aquele contexto tóxico e abusivo para a relação. Tá? Então, partindo desse princípio, quando eu falar em RAP, vocês já sabem que é relacionamento abusivo patológico. E aí, falando sobre trauma, né, para os entendidos, como Peter Levine, estudiosos que dedicam tempo, né, em estar estudando, em estar compreendendo melhor sobre o trauma. Se a gente for falar de trauma, ele é de uma forma muito ampla, tá? Hoje nós vamos focar um pouco mais no trauma com questão do RAP, que é o relacionamento abusivo patológico, tá? Então, assim, ó, por quê? Porque estudos novos cada vez mais apontam que o abuso emocional ele é sim considerado uma fonte de trauma e isso pode afetar de qualquer tipo a pessoa, com vários tipos de sintoma em várias áreas da vida dela, dependendo do tempo e do grau até da pessoa patológica que ela conviveu, mas isso vai ter um impacto na vida da pessoa. Então, estudos apontam, lembrando que essas informações a gente tira sempre ali do DSM, a versão 5, que é a mais atualizada do Manual de Estatística de Transtornos Mentais, certo? Então, esse manual fala que 90% das pessoas que viveram um RAP, ou seja, que se relacionaram com uma pessoa abusiva e patológica, 90% dessas pessoas apresentam sintomas de trauma. Em diferentes graus, essas sequelas são. Então, 90% é um número muito expressivo. Por isso que eu achei importante trazer esse tema aqui hoje. Então, 90%, a grande maioria vai apresentar. Desses 90%, ali não importa, tá? Lembra dos estudos aí anteriores, dos vídeos anteriores que a gente trouxe, que faz parte ali do grupo B. Os cluster B faz parte do transtorno de personalidade narcisista, histriônico, borderline, antissocial. Se você se relacionou com alguma pessoa assim, 90% dessas relações, 90% das pessoas que passaram por isso vão ter trauma. Desses 90%, 50 a 70 desenvolvem o que a gente chama de TEPT ou TEPT complexo. O que é o TEPT? É a reação do estresse pós-traumático, tá? Então, essa reação, o DSM-5, ele traz para a gente 4 classificações. Então, foi uma reação pequena, pouco tempo de sintomas de trauma, até um mês, a gente classifica, eu digo DSM-5, como uma reação traumática. Né? Então, foi algo leve, foi pouco tempo de exposição, é uma sequela pequena, é um grau pequeno. Então, em alguns dias, no máximo até um mês, a gente considera uma reação traumática.
Quando esses sintomas perduram por mais de um mês, ou um pouquinho mais de um mês, a gente chama de estresse agudo. Foi uma coisa um pouquinho mais impactante e isso demora um pouquinho mais de tempo para ser dissolvido. De 1 a 3 meses, a gente já classifica como TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Mais de 3 meses, a gente chama de TEPT complexo, que é o nível mais hard, mais alto, digamos assim, de transtorno de estresse pós-traumático. Tem pessoas, às vezes, se a gente for falar de relacionamento amoroso, tem pessoas que passam décadas, por exemplo, casadas com um narcisista ou com um border e já está tão acostumado, teoricamente, com o trauma, com os sintomas de trauma, que ele aprende a praticamente administrar, obviamente que não de uma forma saudável, mas que vai levando aquilo ali por muitos anos. Então, o tratamento depois para trabalhar esse estresse pós-traumático, ele vai demandar de mais tempo. Hoje estudos apontam às vezes que é em torno de 1 ano, no mínimo, para assim, ó, se notar uma melhoria, sabe, no tratamento, quando a gente está falando de trauma. Mas afinal de contas, o que configura um trauma? Ir para uma guerra é um trauma. Eu acabei de falar que abuso emocional é considerado trauma por novos estudos? Sim. Só que o trauma, a gente vai falar em outros vídeos, abordar trauma de infância, outros tipos de trauma. Só que o trauma do RAP, ele tem um diferencial, que é o diferencial de que, por exemplo, se você foi por uma guerra, ou se você ficou traumatizado porque você vivenciou um acidente, você ficou traumatizado porque aquilo foi uma experiência muito dolorosa, é uma sobrecarga de estresse que o teu sistema nervoso ele não dá conta de assimilar tudo aquilo. Tudo é intenso demais, como diz Peter Levine, é rápido demais, é cedo demais, e tu não consegue digerir, tu não consegue, o teu sistema nervoso não consegue dar conta. E aí a gente entra às vezes no modo sobrevivência, congelando, entrando em bajulação, por exemplo, com a pessoa que te causou o trauma, ou em rota de fuga, ou então lutando com aquela situação. Cada modo de sobrevivência, tu entra numa forma diferente. Mas o que eu quero dizer é que quando tu passou por um acidente que te traumatizou, por uma guerra, tu sabe que aquilo foi ruim, e foi doloroso, e foi traumático. O diferencial de quem passa por um trauma num relacionamento abusivo patológico, o RAP, é que é mais intenso ainda. Por quê? Dentro desse tipo de trauma gera a dissonância cognitiva, que é um diferencial muito grande. Por quê? Aquela montanha-russa emocional, e tem um vídeo, pessoal, que eu falo só sobre dissonância cognitiva. Se você não viu, assista esse vídeo até o final e maratona ali, porque é bem importante para entender. Resumidamente, a dissonância cognitiva é quando, por exemplo, numa relação, é como se você vivesse com a pessoa patológica e ela tivesse duas personalidades. Num instante, ela é a melhor pessoa do mundo, ela te trata da melhor forma, te coloca num pedestal, e instantes depois você é a pior pessoa, ela te trata super mal. Então você tem os dois lados da mesma moeda. Tipo, você tá convivendo com um médico que dali a pouco ele vira um monstro. E isso te traz, te coloca num ping-pong emocional. E que traz essa dissonância cognitiva, que te deixa nessa dualidade. Então, quem viveu por um RAP passa sim, é um abuso emocional, é um trauma muito grande e com diferenciação de outros traumas, que até a gente vai pincelar num próximo vídeo, ele traz essa situação a mais, porque traz esse sintoma muito forte da dissonância cognitiva, né? Então, isso explica às vezes, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa estava casada com uma pessoa, ou estava num relacionamento amoroso, abusivo, patológico. Aí vem as pessoas e dizem, mas ó, é um livramento, você tem que esquecer, seguir a tua vida. A pessoa até tenta, mas às vezes, quando ela está com sintoma de trauma, automaticamente, mesmo que ela não queira, ela vai ter pensamentos intrusivos, aquilo mesmo trazendo angústia para ela vai viver flashbacks emocionais, e aí às vezes ela fica ali naquela rodinha de ratoeira e não consegue sair dessa situação, porque ao mesmo tempo foi uma relação que ao mesmo tempo foi tóxica, mas que teve momentos altos ali
de que foi relação boa também. Então, é os dois lados, é o melhor e o pior na mesma relação. Ao mesmo tempo, produzia muita adrenalina, aqueles momentos ruins, e ao mesmo tempo aquilo era maravilhoso, então tu produzia endorfina, te dava uma sensação de bem-estar, então era tudo muito, os picos, os altos e baixos, tá? Então isso é a dissonância cognitiva. Então assim, ó, outros sintomas, eu tenho a minha colinha aqui, para a gente falar de outros sintomas do que a pessoa, então, está vivendo no trauma, certo? Então, a pessoa vai ter insônia, é muito comum, e junto com a insônia, às vezes, quando ela consegue dormir, sabe aquele sono que não é aquele sono gostoso, aquele sono reparador, que tu acorda descansada? Não, é um sono agitado, é um sono perturbado, vai ter, às vezes, muito pesadelo, às vezes até a pessoa patológica, né, até em pesadelo vem ali para assombrar. Outra coisa que eu falei, né, desses flashbacks emocionais, de às vezes tu vai em algum lugar, aquele lugar vai lembrar aquela situação, que lembra aquela pessoa, e aí começa um pensamento engatilhar no outro. E às vezes é um sintoma de trauma, a pessoa, para se proteger, ela às vezes acabar se fechando e acabar não indo em lugares que vão acabar lembrando a pessoa. Então, é uma tendência, às vezes, da pessoa que está passando por esse estresse pós-traumático, dela acabar se fechando, porque aquilo é tão angustiante para ela, traz tanto estresse aquela situação, que ela pensa, não, eu vou me fechar para tentar reduzir esses gatilhos. Só que, na verdade, os gatilhos, eles estão ali dentro, internamente, né? Tem que passar por um processo de cura emocional, tá? Então, também tem reações fisiológicas, né, gente? A gente não pode deixar de dizer que quando a gente passa por uma situação traumática, a gente entra assim no modo hipervigilância. O que acontece quando a gente tá ali, parece que sempre não relaxa, não descansa, sempre esperando ali para erguer os escudos de defesa e se proteger. Então, quando a gente. O mantra do cérebro, para a gente entender como funciona o nosso sistema nervoso, o mantra é: eu preciso estar seguro, eu preciso me sentir segura. E quando a gente passa por um trauma, a gente fica sempre com a sensação de que está correndo perigo. Então, isso faz com que a gente o quê? Produza adrenalina, produza cortisol. E isso vai afetar a nossa saúde no físico. Lembra? Tem outros vídeos aqui também que eu falei. Tudo que começa no nosso emocional, as emoções que a gente não digere, que a gente não consegue olhar para aquilo e curar, elas vão começar a apresentar sintomas no nosso físico. Então, às vezes a boca seca, o coração ali acelerado, a respiração curta e ofegante. Então, eu tô naquele modo hipervigilância e eu não consigo relaxar. E isso, por isso é muito comum pessoas que passaram pelo RAP e que têm dissonância cognitiva por causa dessa montanha russa emocional, altos níveis de cortisol, de estresse, de estar nesse modo hipervigilante, da pessoa que ela começar a ter problemas de sistema imunológico, ter doenças, até gente, doenças além de autoimunes, a gente pode citar outras doenças da parte gastrointestinal, né, por questões de ansiedade também, afeta o físico, desequilibra total, até câncer, né, tem muitos estudos que apontam sim, que a probabilidade de quem passou por um RAP, um relacionamento abusivo, de passar por aquele estresse emocional, num estresse pós-traumático por muito tempo, aquilo afeta muito o físico. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante da gente falar também. Outra coisa comum de acontecer com quem passou por um RAP é comportamento assim, ó, irritadiço. E às vezes nem tem um motivo, mas é como se a pessoa tivesse ficado aquele modo hipervigilante, como se qualquer coisa ali fosse um gatilho para ela explodir ou se assustar facilmente. Então, isso é sintoma de uma pessoa traumatizada. Também, algo que é bem interessante é as reações dissociativas. O que a gente faz quando o nosso cérebro está extremamente sobrecarregado? A gente tem a tendência a dissociar, a desligar daquilo ali, porque a gente não consegue dar conta, então a gente precisa dissociar, né, fazer alguma outra coisa para tirar o foco daquilo ali que tu não tá dando conta. E é muito comum também a pessoa que passou
por um relacionamento abusivo, ela acabar esquecendo daquelas situações que foram tóxicas, ela acaba apagando. Então é muito normal assim, ó, tipo dificuldade de concentração, é muito normal ela ter esses lapsos assim de memória, como uma forma até teoricamente de se proteger. Não vem a consciência, mas não quer dizer que não esteja ali no subconsciente registrado. E o trauma, a gente tem que lembrar que ele é a reação física. Tanto que para trabalhar trauma, para trabalhar esse processo de cura, digamos assim, a gente trabalha muito com o corpo, com EMDR, estimulação bilateral, aterramento. Por quê? Porque o estresse pós-traumático, o trauma, a gente sente no nosso físico. Tá? Lembra que eu falei, né? A situação de estar ali tenso, hipervigilante, estressado, com pavio curto, qualquer coisa pode né, explodir com estresse crônico, com essas lembranças intrusivas. Nossa, eu não quero pensar naquilo que me fez mal, mas aí eu vejo uma coisa, e daí eu lembro, daí eu começo a lembrar de outra, e aí tu fica naquele looping. Então, são várias reações do emocional que atuam no nosso físico também, tá? Muitas vezes, comportamentos também autodestrutivos, é muito normal, porque às vezes a pessoa se culpa por ter ficado naquela situação tóxica por muito tempo, por não ter enxergado certas coisas, tipo, vivido numa ilusão um bom tempo, e aí ela, às vezes, ela se culpa por ter ficado, e ela se culpa, às vezes, né, pela exposição, pelas consequências que isso acabou trazendo. Então, também é um sintoma, né? Vamos aqui pontuar um pouquinho mais também. Sentir-se anestesiado, né? Como se tu tivesse se desconectado da vida, da tua rotina. Às vezes a pessoa, justamente, às vezes para evitar essas lembranças, ela se isola, então ela não convive mais com as pessoas que ela gostaria de conviver, ela acaba se isolando para não perguntarem, para não ter nenhuma situação que lembre. Então, tudo isso assim faz parte, ela se sente como se a vida dela tivesse literalmente parado no tempo, se sente ali anestesiada e impotente, porque não é que a pessoa não queira se curar, não é que a pessoa não queira seguir a vida dela em diante, ela tá com sintoma de trauma e isso automaticamente ela tenta dar um passo para frente e aí vem a dissonância cognitiva, os flashbacks emocionais e tantas outras coisas e ela acaba então travando, certo? Então, é bem, bem importante. E eu gosto de explicar isso por quê? Porque existem muitas pessoas que passaram por um RAP e que estão com sintomas de TEPT ou TEPT complexo, que é o estresse pós-traumático, e às vezes vão num profissional, às vezes que não tem o conhecimento, a abordagem específica do trauma, e às vezes acham que a pessoa tem um transtorno borderline, por exemplo, porque tem algumas coisas que parecem. Então, é muito importante no tu atender o paciente, tu ver o histórico do que aconteceu. Tá, mas tu tem isso desde quando, esses sintomas? Aconteceu alguma situação que configure um trauma, que é uma experiência dolorosa, intensa de estresse, que sobrecarregou o sistema nervoso, foi rápido demais, cedo demais, intenso demais, que traumatizou, ou não teve, tá? Então, isso tudo é importante. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre sobreposições de trauma, porque existe dois grupos que a gente divide do trauma que passou por um RAP, que são os sobreviventes que tiveram um trauma já na infância e depois se conectaram com uma pessoa patológica, então somatizou um trauma atrás do outro, e aquelas pessoas que não tinham passado por nenhum trauma na infância, na adolescência, foi tudo beleza, tudo normal, e que ainda assim têm super traços e que se conectaram com pessoas patológicas e que têm o trauma só do RAP. Então, esse assunto vai render pano para manga. Então, eu espero que você curta. Se você já quiser saber coisas sobre outros assuntos, já vai colocando ali nos comentários, que o outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre as 8 categorias do trauma da infância e a gente vai fazer algumas linkagens quanto a essa questão, então, do RAP também, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês curtam muito, gente, compartilhem, para que essa mensagem chegue até outras pessoas, para que a gente possa levar informação, possa levar conhecimento. Eu sempre falo aqui que conhecimento é poder, porque isso pode transformar vidas.
Há muitas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, patológicos e que pararam na vida, gente, que já estão fora do relacionamento 10, 20 anos e que se sentem ainda com a vida travada e não entendem por quê. É importante, primeira coisa, a psicoeducação, a gente saber o que é um relacionamento abusivo patológico, saber quais são as patologias de personalidade, quais são os transtornos, saber o que é trauma para poder trabalhar, certo? A gente vai trazer muita informação de qualidade, então eu, se fosse você, não está inscrito, já ativa aí o sininho, também se inscreve e ativa para não perder os conteúdos que a gente vai postar semanalmente aqui. Tem muita coisa boa, muita informação para vir, certo? Eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa ter essa energia gostosa de troca e levar informação para muito mais pessoas, certo? O meu abraço carinhoso para cada um de vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!